Olá, muito bom dia. Que alegria estar com vocês aqui nesta manhã no programa Vida Devocional. E hoje nós vamos falar sobre ouvir a voz de Deus. Um tema muito importante para mim, para você, para a sua família, para os seus amigos. E eu convido você a compartilhar este link do nosso programa com muitas pessoas, para que elas também ouçam a palavra de Deus, se inspirem nesse texto sagrado que é o Senhor falando conosco. Todas as vezes que nós abrimos o texto bíblico e nós meditamos nele de acordo com os preceitos do Senhor, com a centralidade de Cristo nas Escrituras, certamente Deus fala conosco. Para tanto, eu convido você a tomar a sua Bíblia e abrir comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Nós vamos ler versículo de número 27, que diz-nos assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Também convido você a abrir a Bíblia Sagrada na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versos 1 e 2 e 3, que diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esses dois textos que nós acabamos de ler são bastante conhecidos de todos nós. O primeiro, no Evangelho de Lucas, o capítulo 24, é a narrativa de um evento muito importante na vida dos discípulos de Jesus. Logo após a crucificação do nosso Senhor, quando Jerusalém estava borbulhando um clima de ameaças e de lamento, dois discípulos decidiram voltar para o seu local de origem, que era uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém aproximadamente 60 estádios, equivalente entre 9 a 11 quilômetros. A jornada não era muito longa, comparado ao tanto que as pessoas se locomoviam naqueles tempos, naqueles dias. E diz-nos a palavra que eles iam caminhando, conversando sobre todas as coisas, os eventos que haviam acontecido em relação à crucificação do nosso Senhor. E enquanto eles caminhavam, Jesus se aproximou deles e Jesus perguntou de que eles iam falando, porque Lucas nos diz que eles não iam apenas conversando, mas eles dialogavam e discutiam nesses assuntos. Ou seja, eles vociferavam, o tom de voz era alterado, o assunto ele era mais intenso em alguns momentos. E eles não perceberam que era o próprio Jesus que se aproximou deles, Jesus que foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Este era o terceiro dia e Jesus ressuscitou como havia prometido. E Jesus estava no caminho se revelando a eles. Todavia, seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Então, num dado momento, o Senhor Jesus os advertiu e, chamando-os numa voz carinhosa, passou a lhes falar pelas Sagradas Escrituras, e começando por Moisés, perpassando por todos os livros proféticos, o Senhor Jesus revelou de si mesmo àqueles dois discípulos no caminho de Emaús. E ele fez menção de passar adiante, mas eles instaram para que Jesus entrasse e ceasse com eles. E ali à mesa, Jesus, ao partir do pão, deu a conhecer aos olhos deles que ele era o Cristo, ressurreto dentre os mortos. Naquele instante, Jesus desapareceu. E eles então, cheios de alegria, voltaram para Jerusalém
para junto dos demais irmãos da família da fé e relataram todos os eventos que ocorreram. Esse texto nos evidencia algo importantíssimo. É que Deus, Ele não deixa os seus filhos no engano. O Senhor Jesus, Ele prometeu clareza nos seus ensinamentos, clareza quanto à sua vida, quanto à sua morte e ressurreição. Nesses dias que nós temos ouvido tantas notícias, muitas delas têm deformado o ser humano de dentro para fora. As pessoas desconfiam de pessoas queridas, muito próximas, pessoas desconfiam de tantas coisas na vida, a insegurança tem tomado conta da vida de muitos e muitos. Nós precisamos fazer uma pergunta muito importante. Estamos nós ouvindo a Deus nesses últimos dias? Nós estamos dando crédito à palavra de Deus como o Senhor deseja que nós creiamos? A voz de Deus é a voz mais importante que o crente deve ouvir. A voz de Deus aquece o nosso coração. A voz de Deus nos busca nos caminhos da vida. A voz de Deus nos faz voltar a ter comunhão com os santos. Todas as vezes que o Novo Testamento fala sobre igreja, ele fala aproximadamente 52 vezes a palavra uns aos outros, e isso diz respeito ao exercício da presença do crente num ambiente comunitário cristão, numa localidade. Nós devemos nos alimentar da comunhão cristã, porque é neste ambiente que o Senhor fala conosco, nos ensina, nos corrige, nos encoraja a prosseguir. Esses dois textos são preciosos, porque o primeiro nos diz que Jesus não permitiu que aqueles dois discípulos seus fossem para Emaús no dia da sua ressurreição e eles fossem com uma notícia de tudo acabou. Não, pelo contrário. A melhor notícia de todos os tempos é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A notícia da ressurreição de Jesus, ela é mais nova do que a notícia que sairá amanhã nos jornais. A notícia de que Cristo vive pelos séculos dos séculos, ela é mais nova do que qualquer novidade que este mundo tem para nos dar. Portanto, ela é a notícia das notícias para a vida do crente. E Jesus provou isso. Assim como ele foi no caminho de Emaús, revelou-se àqueles dois discípulos e começando por Moisés, passando pelos profetas, ele disse tudo quanto a palavra de Deus relata a seu respeito. Jesus deseja fazer o mesmo comigo e com você. A palavra do Senhor nos diz que todo aquele que nele crê não anda no engano. Todo aquele que teme ao Senhor tem instrução do Espírito Santo para viver aqui na terra e para viver nesses dias. Mas como ouvir a voz de Deus? É a pergunta que nós fazemos esta manhã. Deus, no passado, ele falou através dos seus santos profetas, foi revelando progressivamente o plano da redenção ao homem, mas hoje nós temos a Bíblia Sagrada completa à nossa disposição. Qual é a centralidade da mensagem bíblica? É que Deus é o agente da vida. É que Deus, ele é quem criou todas as coisas, ele é quem nos redime do pecado e é ele quem consumará todas as coisas. Deus é a pessoa central da nossa vida. Não são os nossos desejos que vão nos satisfazer, mas sim a vontade de Deus. Portanto, como ouvir Deus falando num mundo de tantas vozes que nós temos hoje em dia? A palavra nos ensina, em Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Veja bem isso. Diante de impressões que havia ao entorno da nação de Israel sobre os deuses pagãos, muitas dessas impressões eram de seres que criaram o homem, segundo o paganismo, e eles então
se moveram para uma galáxia distante e deixaram o homem no enfado do seu trabalho. A Escritura é o único livro que nos conta uma história totalmente diferente, que Deus criou o homem para que o homem tenha comunhão consigo. E somente a Escritura Sagrada, ela nos revela de um Deus que faz aliança com o seu próprio povo e tem prazer de habitar no meio do seu povo. Por isso, Deus fala conosco, porque Ele tem prazer na comunhão com os seus filhos. Deus falou desde a antiguidade, por meio dos seus profetas, falou aos pais, e o autor aos Hebreus nos diz no versículo 2, nestes últimos dias. Que dias são esses? Teologicamente, no Novo Testamento, nós entendemos que quando a expressão últimos dias é declarada, compreende o período da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda do Senhor Jesus. Nós vivemos neste espaço dos últimos dias. Tudo isso que está acontecendo e que vem acontecendo na história está dentro desta circunscrição dos últimos dias. Nestes últimos dias, Deus ainda fala conosco. Deus deseja falar com você. Deus não deseja que você viva na obscuridade. Será que isto é vontade de Deus? Será que eu faço ou não faço? Como eu posso viver? Deus nos deu a sua santa palavra. Mas como ouvir a voz de Deus? É a nossa pergunta esta manhã. O texto nos diz, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. E quem é o Filho? Diz-nos a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa declaração é importantíssima. Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é a expressão de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. A expressão exata do ser de Deus, ela está declarada na pessoa de Jesus. Quando nós perguntamos o que é a vontade de Deus e como ouvir a voz de Deus nesses dias, nós devemos voltar para esse texto. Deus não nos fala, como no paganismo, recados a esmo, recados espirituais, como adivinhações do dia de amanhã, esse tipo de coisa, ou algum segredo que é dado e a pessoa fala isso aí confirma com o meu passado. Deus nos fala apontando para o louvor da sua glória. Vamos meditar nisso. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Temos 3 coisas para meditar sobre o ser de Deus nesta manhã. Primeira delas é que Deus é santo. Somente Deus é santo. A palavra santo, ela ocupa o Antigo Testamento. Mais de 830 vezes nós temos a declaração da santidade de Deus, que Ele é santo e Ele deseja que nós também sejamos santos. Santo significa separado, separado do mundanismo, separado do pecado, separado da carnalidade. Deus é único, Deus é distinto, Deus é santo. E quem caminha com Deus aprende da santidade de Deus e tem desejo pela santidade de Deus. Portanto, o ser de Deus, o ser santo da Trindade divina, isso vai invariavelmente tocar o nosso coração. O crente que deseja ouvir a voz de Deus é uma pessoa que tem desejo de ser santo, que tem desejo de caminhar em justiça na presença de Deus. Santidade não é uma vida de pingos nos is, não é impecabilidade, porque a palavra também nos afirma que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós nascemos no pecado, a nossa natureza é caída. Todavia, a palavra nos ensina que Deus nos enviou o seu Espírito Santo e Ele fala ao nosso coração o desejo de Deus e Ele purifica a nossa vida. O Senhor também trata da nossa vida através da sua palavra. Jesus, na oração do Getsêmani, disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela santifica o nosso coração e a nossa mente.
ouvir a palavra de Deus faz com que nós tenhamos uma mente sã e uma mente santa para saber o que Deus deseja nos comunicar para esses dias. Portanto, o ser de Deus, o ser santo de Deus, influencia na nossa compreensão do mundo. O que Deus quer de nós? O que Deus está querendo comunicar a nós? Certamente, o que Deus fala a nós procede do seu ser. Ele é santo e Ele sempre vai dizer a você que você caminha em santidade. Outro ponto que a Bíblia nos ensina sobre o ser de Deus é que Deus é amor. Deus é amor. Somente Ele é o poço, a fonte de todo o amor. E Deus, sendo amor, Ele também nos dirige no caminho do amor. Sabe, nós não encontramos na vida pessoas enfermas por perdoar demais, porque o amor nos leva a viver uma vida perdoadora, tal como o Senhor Deus nos revela em Cristo Jesus. Jesus, na cruz, perdoou os seus algozes. Estevão, quando estava sendo martirizado, também pediu, intercedeu para que Deus perdoasse aqueles homens. E assim também, a vida do crente é uma vida de liberdade em perdão, de não guardar este ranço que o mundo tanto imprime sobre as relações humanas. O perdão não faz o outro certo. O perdão faz o perdoador livre. Deus nos perdoou porque Ele nos ama. Deus nos perdoou porque Ele é amor. E todo aquele que anda com Jesus, que tem a revelação da palavra de Deus, que ouve a voz de Deus, vive uma vida em amor também. Uma vida de reconciliação, porque Deus é amor. O que mais a Bíblia diz sobre o ser de Deus? A palavra do Senhor também nos diz que Deus é justo. Deus é íntegro. Deus é distintamente justo. A justiça de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens. Um Deus que não manifestasse a sua ira, tal como nós temos nas Sagradas Escrituras, a pessoa divina, em Romanos capítulo 1, versículo 18, alguma coisa estaria errada. Deus, Ele é totalmente amor, e por Ele ser totalmente amor, Ele também é justo. Ele é totalmente justo, e porque Ele é totalmente justo, nós podemos ver o amor de Deus. Deus manifestou a sua justiça na cruz do Calvário. Este é o ser de Deus em alguns aspectos breves. Nós poderíamos passar horas e horas falando sobre os atributos de Deus. Mas por que esses 3 atributos eles são chamados aqui? Porque foi o que Deus revelou em Cristo na cruz do Calvário. Sendo Ele a expressão exata do ser de Deus, quando nós perguntamos o que Deus quer falar para mim, como ouvir a voz de Deus, nós devemos entender que sempre a palavra de Deus, ela exalta a Jesus Cristo, ela nos mostra o caráter santo, o caráter amoroso e o caráter justo de Deus. Todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão na vida, estiver diante de um dilema, de alguma questão, o que eu faço, qual é a resposta de Deus para mim, lembre-se, Jesus, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Em Jesus, nós temos respostas para a nossa vida. E a resposta de Deus, ela vem a partir do caráter santo, amoroso e justo de Deus. Deus não manda ninguém se divorciar. Deus não manda ninguém adulterar. Deus não manda ninguém guardar rancor. Deus não manda pessoas serem injustas no trabalho, porque isso é contra a sua natureza. Ele é santo, Ele é amoroso e Ele é justo. E tudo quanto Ele nos fala é no caminho da sua santidade, do seu amor e da sua justiça. Quer ouvir a voz de Deus? Caminhe com Jesus. Os discípulos em Emaús foram abordados por Jesus e ouviram a voz de Deus. É Jesus que nos leva a entender toda a palavra de Deus, de Moisés aos profetas, de Gênesis ao Apocalipse. Jesus nos leva a interpretar a Bíblia. Quem anda com Jesus tem desejo de ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia, temente a Deus, é levado por Jesus a conhecer mais do caráter de Deus
em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, que Ele fale ao seu coração, que Ele dirija os seus passos, que você viva em paz com Deus, guiado pela palavra de Deus. Eu quero orar por você neste momento, pelos seus motivos de oração e rogar para que Deus, na sua grandeza, na sua misericórdia, fale ao seu coração e cure você e traga soluções que glorifiquem ao seu nome e o faça caminhar em santidade, amor e justiça. Oremos. Senhor, graças te damos por esta manhã, por tua santa palavra, pelo privilégio que temos de compartilhar das Sagradas Escrituras, manhã após manhã, aqui na IPP TV. Ó Deus, que esta mensagem chegue aos rincões do mundo. O Senhor deseja falar a cada um de nós. E o Senhor nos fala através do seu Filho Jesus. Jesus tem prazer de nos ensinar a Bíblia Sagrada, porque ela diz tudo a respeito dele. Ó Deus, há pessoas que precisam tomar decisões importantes e que elas tomem, Senhor, a partir desta compreensão bíblica de quem Tu és e de que a nossa vida não está disparatada da Tua presença, mas o Senhor nos criou para que nós andemos contigo, Senhor. Ó Deus, onde houver uma pessoa agora enferma, eu oro humildemente pedindo a Ti, ó Deus, segundo a Tua grandeza e vontade, manifeste o Teu poder de cura, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, onde houver agora uma pessoa num corredor de hospital, num quarto, num leito de hospital, Senhor, trate, ó Deus, cure, visite para o louvor da sua glória. Humildemente nós lhe pedimos, Senhor, dá força, derrama do Teu bálsamo e esperança sobre a vida dos nossos queridos irmãos, que eles sejam tocados por Tua doce presença neste dia. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor.